Bom dia pessoal, voltando aqui aos nossos vídeos sobre finanças. Hoje eu vou falar sobre uma medida que é bastante utilizada no mercado, nas empresas, que é o payback. E eu quero discutir com vocês alguns dos vieses dessa medida e mostrar por que ele não é um indicador tão bom assim. Bem, o payback, ele nos mostra em quanto tempo nós recuperamos o dinheiro investido de algum projeto, alguma ideia que nós temos. Então, na teoria, temos um investimento inicial e depois começamos a receber o retorno desse investimento. Vamos pensar em lucros, investimentos e lucro. Então, você investe no período inicial e depois vai tendo lucro nos períodos subsequentes. E o payback te fala em quanto tempo você retorna esse investimento. Então eu fiz aqui um fluxo de caixa bem básico. No início vamos dizer que você investiu R$2.000 no projeto. Botei o menos aqui porque ele significa que está saindo do nosso bolso, que é um investimento. Aí no primeiro ano você consegue 400. Ao final do primeiro período você consegue 400. Então, no segundo período 1.000 e no terceiro 600. Então, somando esses 3 anos aqui, você somou R$2.000. 400 com 1.000, 1.400, mais 600, 2.000. Então, o seu payback nesse projeto, nessa ideia, foi de 3 anos. Você demorou 3 anos para retomar o seu dinheiro inicial. Vou pegar um outro exemplo de fluxo de caixa aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Se, por exemplo, o nosso fluxo fosse esse, nós teríamos um investimento inicial de 1.000. Aí no primeiro ano nós ganhamos 200. Deixa eu botar o acumulado aqui. Então, se no primeiro ano nós ganhamos 200, nós ainda estamos 800 atrás. Então vamos dizer que R$800 atrás. No segundo ano, R$500 atrás. Ficamos com menos 300. Sem fórmula aqui, uma coisa mais rápida. E aí no terceiro ano, no final do terceiro ano, nós vamos ter 300 positivo. Porque nós no final do segundo ano tínhamos menos 300 no caixa. E aí com o lucro de 600 vamos ter 300. Então demorou 2 anos até aqui, né? Até ficar menos 300 foram 2 anos. E como ficou mais 300, dá pra notar que um período do payback foi entre 2 e 3. Então no caso aqui, se a gente dividir 300 por 600, dá meio. Então 2 anos e meio para esse fluxo de caixa aqui. O payback desse fluxo de caixa seria 2 anos e meio. Agora eu queria comentar o seguinte, que o payback é uma medida interessante quando você está comparando projetos de naturezas iguais. Então vamos dizer que você trabalha na expansão de uma empresa, vamos dizer uma rede de supermercados que abre várias franquias, que tem uma expansão legal aí, abre várias lojas por ano, e você já tem mais ou menos ideia de faturamento e também dos custos envolvidos no processo. Então você tem um custo inicial e tem custos mensais, o famoso CAPEX e OPEX, e o faturamento que vai vindo para pagar esse custo e depois gerar lucro para o investimento. Então, nesse caso que você já tem uma ideia de lucros, de faturamento, o payback faz sentido. Faz sentido. Você comparando projetos da mesma natureza, ele é interessante. Então, por exemplo, se você está lá no supermercado X e aí você compara 2 lojas que você quer abrir. Então você sabe, sei lá, que o custo de uma é 100.000, vamos dizer, e de outra é 300.000, e você sabe que o faturamento vai ser parecido, você já tem noção de que o payback
dessa primeira loja aqui, que custou 100 mil para abrir, vai ser muito maior, muito menor. Então ela vai ser uma loja mais interessante para ser aberta. Agora, o viés do payback é o seguinte: quando você tem projetos diferentes, ideias diferentes, que podem dar resultados diferentes, então ele pode não ser uma medida interessante, porque você pode deixar de aproveitar uma ideia que é muito boa só porque ela não gerou fluxo de caixa rapidamente. E o payback, ele tem esse viés, que ele indica como melhor alternativa aquele projeto que traz fluxo de caixa mais rápido. Ele é faminto por fluxo de caixa. Então quem retornar o dinheiro investido mais rápido vai ser o indicado pelo payback. Por isso, não é uma medida que você deve utilizar cegamente. É sempre em conjunto com outras medidas, e você tem que ver que tipo de projeto você está usando. Então o payback, ele costuma ser bastante usado porque ele é fácil de calcular. A gente fez rapidinho ali e mostrou como ele pode ser fácil de calcular. E também é fácil de comunicar. Apesar das pessoas muitas vezes não entenderem o que significa, você fala assim: esse projeto retorna dinheiro em 3 meses ou em 1 ano. É uma medida rápida da pessoa visualizar, independente do que vier depois. Ele não considera os fluxos que vêm depois do retorno. Então, para mim, não faz muito sentido você pensar no payback, principalmente quando você está comparando ideias separadas. Primeiro porque ele dá um retorno em tempo, sendo que a economia toda gira em torno de dinheiro. Então você está comparando períodos em vez de analisar o quanto de dinheiro que está entrando ou saindo. É lógico, você fazendo o fluxo de caixa você consegue perceber, mas você perde os fluxos de caixa que vem depois. E para comparar projetos independentes, ele não é bom. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho o projeto A e aqui eu tenho o projeto B, certo? No projeto A, eu tenho um investimento inicial de R$1.000 e logo no primeiro ano eu recupero esses R$1.000, tá certo? Então o payback desse período aqui é de 1 ano. Eu já recuperei meu dinheiro logo no começo. Depois, no segundo ano, ele gerou R$1.000, terceiro ano R$1.500, quarto ano R$1.500, R$2.500. No final, ele gerou 7.000 menos 1.000. Ele gerou R$6.000 esse projeto. Esse foi o dinheiro que ele gerou em 5 anos. Comparando no projeto B, primeiro ano eu investi os mesmos 1.000, só que eu comecei dos mesmos 1.000 e no primeiro ano eu não tive retorno algum. No segundo ano 300, só fui recuperar o meu investimento inicial quase no final do terceiro ano, então com 2 anos e alguns meses. Mas olha a diferença: no quarto ano ele gerou 5.000, no quinto ano ele gerou 7.000. Então no fim aqui eu tive 13.300 de lucro menos o investimento inicial, 12.300. E pela curva, esse projeto aqui tende a ser mais bem sucedido do que o projeto B, mais bem sucedido que o projeto A. Então você vê como que o payback trata esses dois casos, e ele favoreceria o projeto A, porque o projeto B aqui demora 2 anos e pouquinho para pagar o investimento inicial. Então quando a empresa está comparando duas ideias diferentes, 2 modelos de negócio diferentes, ou de repente 2 entradas de um produto, propaganda, análise de qualquer coisa que possa ser mensurada em termos de fluxo de caixa, é bom ela levar em consideração outras medidas. O payback pode ajudar, mas não confiar cegamente nesse indicador. Bom, o que eu tinha para falar sobre payback é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, pessoal.